Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, vou pedindo para você de me dar aquele like no meu vídeo, curtir o vídeo. Eu não consigo saber quantas descurtidas tem, porque o YouTube não nos informa mais das descurtidas. E eu quero também que você comente, ajude o canal a ganhar engajamento, inscreva-se no canal, dê aí sua contribuição generosa para que eu possa comprar um microfone melhor, um microfone que não caia no chão toda hora igual esse aqui, uma cadeira que não ranja, né? Quem sabe vocês podem me ajudar até a comprar, né, futuramente um computador, se vocês ajudarem a monetizar o canal, ajudar a engajar mais gente, eu posso ter um futuro mais promissor, né, no YouTube. Mas é um pedido, ajuda quem quiser, né? Quem acreditar que o meu trabalho vale a pena ser ajudado. Este ano tivemos algumas estreias interessantes no Prime. Se eu não me engano, em janeiro estreou Überblatt, que é um mangá que eu cheguei a começar a ler uma vez e achei assim uma coisa terrível, sabe? Uma coisa muito pavorosa. Ano passado tivemos uma estreia que eu achei interessante no Prime, que foi Magie Lumière. Este ano já tivemos duas no meio da temporada de abril. Uma delas muito boa, que vai ser tema do próximo vídeo, e uma que eu achei que no começo não ia ser tão interessante assim, mas acabei gostando, falei assim, não, dá pra assistir. Se chama De Caipira a Mestre Espadachim, mas também podemos falar de Caipira a Funcionário Público, né? O que é a história de Caipira a Mestre Espadachim? E meu celular está tocando e eu não consigo desativar o alarme. Bom, a história é... Como é que é o nome do cara? Bério. Ele tem um sobrenome muito engraçado. Vai ver? De Caipira Mestre Espadachim. Vamos ver aqui, ó. O nome dele é Bério Gardenan. É um quarentão, caipira de meia idade. Cara, ele tinha um dojo. Aí, o cenário, tá, gente? É uma light novel. Ele encerrou ontem o anime, né? Eu estou gravando no domingo, dia 22 de junho. Ontem, dia 21, saiu o último episódio no Prime. Com detalhes, saiu tudo dublado. É um cara de 40 e poucos anos que vivia numa área rural, num sítio, chácara, sei lá, não especifica muito bem. Parte provavelmente de algum condado da vida, né? Porque o anime tem uma pegada meio medieval. E ele tinha um dojo, aquelas academias de luta de espada japonesa, só que sem ser de arte japonesa, de arte que seria arte medieval mesmo, esgrima da vida. E ele formou ao longo do tempo muitos alunos que passavam pelo dojo e iam embora. Pessoa que morou ali naquela área rural próxima, num vilarejo qualquer, ou pessoas que iam lá para treinar, moraram um tempo ali e foram embora, ou vinham lá só para treinar, ficavam treinando, depois iam voltar para suas casas, sei lá. O anime não explica muito bem isso. Não explica de onde vinham os alunos, se eles vinham de vilas próximas. O anime não entra em detalhes os demais alunos. Por quê? Vamos chegar até lá. Ele um belo dia recebe a visita de uma ex-aluna. Uma ex-aluna chamada Aluxia, que treinou com ele tipo uns 10, 15 anos, uns 10 anos antes do anime começar. Ela treinou com ele e ela se tornou parte dos Cavaleiros Reais. E aí, o autor, né, o pessoal que desenha, ilustra a light novel, provavelmente fez essa merda, o estúdio de animação acompanhou. Botaram um uniforme de cavaleiro pra ela extremamente feio. Ah, mas tem que ter uma pegada erótica. Não ficou erótico, ficou feio mesmo. O negócio ficou muito bizarro. Botar só com uma armadura decente, gente. Vocês têm uma referência muito boa de armadura. Armadura básica no Japão, que se chama Erza Scarlet de Fairy Tail. Não tô falando pra copiar a Erza. É pra basear. Olha só, ela usa um protetor. Ah, mas vai ter que tapar os peitos da mulher. Que tal ela só usar a armadura quando ela estiver a serviço? E quando ela não estiver a serviço, usar uma roupa normal. Mete um vestido decotado nela, uma blusa decotada nela, tá? Se você quer mostrar os peitos dela pra fora, põe. Mas põe uma coisa que seja coerente. Ah, você está exigindo coerência de anime? Não, estou exigindo simplesmente que faça um troço bonito de se ver. Um troço decente. Que não fira o meu toque e não fira os meus olhos. Não fira a lógica também, se for possível. Uma roupa mais normal de cavaleiro, né?
Sabe, a mulher tá com os peitos tudo aparecendo e a armadura só protege daqui pra cá. Então se você meter a espada aqui nela, aqui, tá sussa, né? Tá beleza, né? Bom, ela aparece lá e se encontra. Os detalhes, roupa que é horroroso também. Aí ela chega lá querendo que ele vá com ela pra capital, porque ela quer que ele se torne instrutor da polícia do reino lá, que seriam os Cavaleiros do Reino, a Ordem da Liberdade, é um nome cringe desse aí, que protege o reino, faz função de polícia, tá? Ele vai trabalhar na Cadepol. Resumindo pra vocês, ele vai trabalhar na Cadepol. Ele hesita, porque ele gostava daquela vidinha ali pra cá, mas o pai e a mãe dele queriam que ele tivesse uma experiência de vida melhor. Ele morava com os pais ainda, e ele nunca casou, tal. Eles queriam que ele tivesse uma vida mais promissora, porque ele era um cara de muito talento, um homem muito talentoso que nunca botou pra fora o talento dele. Só ficou ali dando aulas, tal. Eles acharam que ele podia ter contribuído mais. E eles meio que dão um jeito de botar o filho pra fora de casa. E ele não dava despesa pros pais, ele ajudava no sustento da casa. Ele falou, não, mas vocês aqui, o dojo e tal. Aí ele, aparece um ex-aluno dele que casou, trabalhou como aventureiro um tempo, casou, teve um filho e queria voltar a morar naquela região ali, precisava de um troço para ganhar vida, né? Porque ele não queria mais ser aventureiro, porque tinha um filho pequeno, ele teria que deixar a mulher e o filho pequeno sozinho muito tempo, tal, não seria bom. Aí eles dão o dojo para ele. O pai dele fala, não, vai para a capital, vai seguir sua vida. O seu ex-aluno aqui vai tomar conta do dojo. Resolvido o problema. De fato, foi uma solução muito interessante. E ele vai. E aí começa a ficar complicado, que eu cheguei até a pensar em abandonar esse anime, porque não tava assim meio paradão o anime, meio assim, pra lá, pra cá, não tinha nada muito interessante acontecendo. Era meio que um slice of life de um Goblin Slayer sem violência excessiva. Que Goblin Slayer é guerra contra goblins o tempo todo, né? Mas você tem uma pegada meio slice of life de uma certa maneira, Goblin Slayer, né? Porque é o modo de vida do cara. Só que era um slice of life de um cara que, pô, não tava vivia ali no interior, tal, não conhecia a vida, ele acaba topando, meio que vai contra a vai lá e começa a dar aula. E ele vai aos poucos conquistando os corações e vai encontrando alunos dele lá na capital. Alunos que viveram com ele até algum tempo e depois foram embora. Duas eu não lembro o nome. Uma é inclusive maga. E a outra é da Ordem de Cavaleiros também. E uma dessas alunas, eu vou ter que abrir aqui para poder olhar direitinho, porque eu gosto de falar os nomes certinho. Ó, a que queria contratá-lo é a Aluxia Citrus. Surena, ela é uma aventureira. Kuruni e Seca. Seca é o... Não é aluno dele não. Seca era o subordinado da Aluxia. É Ficelle Harbeller. As alunas dele são Aluxia, Surena, Kuruni e Ficelle. Kuruni e Ficelle têm menos importância na história. Kuruni também faz parte dos Cavaleiros e ela foi treinada pelo Bério em um momento distinto da Aluxia. A Ficelle também foi treinada com o Bério, pouco tempo, foi treinada por um tempo só com ele, e também faz parte de um outro órgão do governo, o Corpo Mágico, que é os magos que trabalham para o governo, tipo os alquimistas do Fullmetal. E temos a Surena Lisandra, que essa já não é funcionária pública propriamente dita, mas ela faz parte da Guilda dos Aventureiros, que é um sindicato pelego. Então, de certa maneira, ela também está trabalhando no estamento burocrático. Ela é uma aventureira. E ela, quando ela era criança, ela ficou órfã. A Surena que tem a história mais complexa, junto com a Aluxia. A Surena, ela foi órfã quando criança, ficou órfã, porque a carruagem onde ela estava com a família, a carroça, né? Foi atacada, ela sobreviveu, ela caiu no rio e ele a encontrou. E ele cuidou dela por alguns anos.
assim, o pai e a mãe dele meio que fizeram o papel de pai dela, ele tinha uns 20 e poucos anos na época, vamos botar assim. Ela era uma criancinha e ele treinou também essa Surena. Aí uma família que estava indo para a capital levou a Surena junto. Falei assim, não, aquela família vai cuidar de você, não, uma família boa, tal, que ia para a capital por alguma razão. Levou a Surena junto. E a Surena virou uma aventureira. Ela é uma das alunas que encontra com ele. Essas 4 alunas, dá a entender que ele vai ser meio que assediado, um quarentão bonitão, pelas alunas mais jovens. Mas as que assediam ele pra valer mesmo, a Kuruni e a Ficelle tem com ele uma relação mais de pai mesmo. De admiração de pai. Eu cheguei a pensar que fosse ter um assédio, uma coisa assim, não teve não. Foi só a Luxia e a Surena. A Surena olha pra ele com um desejo reprimido e a Luxia nem esconde direito. E ele fica querendo fugir de grandes complexidades de trabalho. Ou seja, o cara vira funça mesmo, vira um funcionário público mesmo. Mas ao mesmo tempo ele não nega trabalhar. Então ele é um funcionário público muito estranho, porque ele quer fugir de grandes complexidades. Tá bom, vou ser instrutor? Vou ser instrutor, tá lá treinando e tal. Mas ele não sabe dizer não para nenhum pedido. E ele começa a pegar um monte de trabalho por fora do funcionalismo público e no funcionalismo público, trabalhos a mais da função dele, sem reclamar muito. Ele fala, eu não gostaria não, mas tá bem, eu não sei, tipo assim, eu não sei falar não, né, eu vou fazer sim. Eu nem queria, eu sei que me arrumou esse negócio, mas tudo bem, eu acabo fazendo mesmo. E ele vai fazendo um trabalho atrás do outro. Nisso aí, ele por vias opostas, ele acaba realizando o sonho da mãe dele. Ele conhece a Lucy Diamond, que é uma maga loli, tá? Ela é uma pessoa cinquentona, mas ela é uma loli. E a partir disso aí, depois ele acaba descobrindo a Millie Freya. Millie Freya era uma garotinha, batedora de carteira, pobre, refugiada, fudida, a irmã morta. Ela é aliciada por uma gangue para ficar batendo carteira, dizendo que se ela juntasse dinheiro, eles iriam ressuscitar a irmã dela. E ele salva a menina, descobre, mostra para ela que nós ressuscitar os mortos nesse universo é impossível. Em outros universos de Light Novel é possível, mas neste não. E ela vira filha dele. Ele adota a menina. Ele não assumiu uma M-Sol, tá? Ele adotou a menina. Sem a mãe. É ele e a filha. Tá? Ele é um PSOL. Não, mas não é socialismo e liberdade, tá, gente? E meu microfone caindo aqui sem parar. Ele vira um PSOL, mas não socialismo e liberdade, como eu já falei. Bom, a história vai ganhando um pouco mais de complexidade, porque aí aparece, por causa da história da Millie, aparece uma galera de uma igreja. Sempre tem que ter uma indireta para a igreja católica, né? Não pode ficar sem uma indireta. A turma que queria ressuscitar os mortos fazia parte de uma espécie de igreja, meio que igual essas igrejas ortodoxas do Oriente, que ficam ligadas muito a governos, a países. Tem um patriarca que é meio ligado ao reino. Igual tinha a Rússia, o patriarca e tal, mas não é a igreja ortodoxa, tá? Se algum ortodoxo estiver vendo meu vídeo aqui, eu não estou ofendendo vocês não, tá? Eu estou simplesmente descrevendo o anime e tentando usar uma figura de comparação. Essa igreja tinha um culto de ressuscitar os mortos. Mas o próprio padre da igreja é uma igreja de um país, mas ela também opera nos outros. E ela está sediada num país, eu não lembro agora o nome, e tem um nome difícil pra caramba, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Esfena, Ordem Sagrada de Esfena. A Esfena alguma coisa, que é o nome do reino, tá? E a igreja também opera em outros países. Aí o próprio padre fala que não acredita muito na fé da igreja. Então você é tipo o que? O Júlio Lancelotti, né? Da sua igreja aí. E lógico, aí a igreja é meio diabólica no anime e tal. Tá fazendo parte de lutas políticas nesse reino de Esfena. Aí aparece uma outra aluna dele, dessa uma mais gasosa, né? As gasosas do anime são a Surena e essa aluna, Rose Marbleheart. Ela paga de vilã, mas ele consegue salvá-la e tal. E o anime encerra mostrando que os
os pistoleiros desse pessoal da igreja iriam pegar a Rose Marbleheart. E o cara que era cunhado dela, ao mesmo tempo era muito amigo dela, gostava muito da família, que meio que passou pano para os crimes que ela cometeu. Que essa igreja no reino lá, onde fica Esfena, está envolvida com um golpe de Estado. É desse jeito, tá, gente? É desse jeito. Bom, vale a pena ver? Eu acho que sim. Acho que dá pra ver sim. É um anime razoável, um anime... Não tem uma animação das melhores, tá falando, nossa, mas que animação maravilhosa. Esse anime, ele precisa... Eu preciso assistir pela animação maravilhosa que ele tem. Não, tem um CGI, aquela computação gráfica, né? CGI que fala. Tem essas coisas assim e tal. É do estúdio Passione. E não é a máfia de Jojo, tá? É um estúdio. Ele foi fundado em 2011, esse estúdio. Eles usaram um CGI meio esquisito nas animações de luta, mas não fica tão feio assim não, tá? Não é nada berserker não, tá? Você vê que muda o traço para uma coisa meio computadorizada. Mas tá mais bonito que Kingdom, tá? De resto, a animação fica boa, tipo JC Staff fazendo Shokugeki no Soma com as cenas mais paradas. Então, fica assim mais ou menos. E dá pra ver. Recomendaria ver, daria uma nota tipo assim, um 6 pra ele. É seinen, mais voltado pra seinen, apesar de ser light novel. E só fica essas duas alunas meio gadando. Ele, a Rose Marbleheart também dá uma gadada nele também. Mas ele não cede. Ele é aquele cara assim, completamente sigma, sei lá, indiferente a isso, ele tá seguindo o caminho dele. Apesar de ter adotado a menina, né? Adotou a Miui. E ele vira paizão mesmo dela, cuida, tal, investe, tá querendo o bom, o melhor da filha. Cara, o cara é de valor, o cara tem valor, tá? O cara... Eu entendo as duas alunas que arrasta mais asa pra ele, a Lucia e a Surena. Se elas têm intenção de casar, ele é um partido bom mesmo. É um cara, o cara trabalhador pelo menos, né? Não tem vício, não é pau d'água. Ele toma um vinhozinho, toma uma cervejinha, mas não é aquele pau d'água que fica caindo na rua. Ele não é igual os outros personagens de anime que a gente tá acostumado, que cai pra rua fora bêbado. E ele... Como ele não sabe dizer não, ele tá sempre pegando uns trabalhos. Então ele é um cara que demonstra uma grande habilidade. E não honra a categoria dos funcionários públicos brasileiros, né? Porque ele não recusa trabalho. Ele não ameaça ir no Ministério Público em nenhum momento. Ele não ameaça nenhum processo por desvio de função. Não chama o sindicato. Ele trabalhou para a Guilda dos Aventureiros, que é uma espécie de sindicato. E, pô, de boa, tá bom, machuquei pra caralho aqui, não queria ir não, mas vocês me pediram, mas eu não sei falar não, tá minha aluna, tá, ajudei ela, beleza. Uma boa, né? Ainda ganhou o prêmio dos caras ainda, o cara é bom, o cara é maneiro. Dá pra ver, tá? Fiquem com Deus, até a próxima.